Boa noite, gente. Boa noite. Bate-papo tá bom? Mas nós temos que focar nas coisas de ordem espiritual mais leve. Bem, gente, nós vamos aproveitar a nossa oportunidade de estarmos aqui neste tempo de caridade, reunidos, buscando nesta fonte de luz e de paz, para que nós possamos aprender um pouquinho mais. Pois que não é apenas lermos os livros, mas é nós focarmos na leitura, entender a leitura e procurarmos o que é mais importante, praticar. Pois que se nós não praticarmos, de nada adianta a leitura, de nada adianta nós ouvirmos as mensagens, de nada adianta nós falarmos que os Espíritos fizeram isso, fizeram aquilo, porque os Espíritos esperam de nós simplesmente a nossa reforma interior. É isso mais importante, é o que nós precisamos fazer para caminharmos em busca da evolução. Porque senão nós estaremos retornando para mais uma reencarnação e sabe Deus em que condições nós estaremos voltando. Será que nós teremos a mesma oportunidade que nós estamos tendo agora? Nós não sabemos. Então vamos procurar aprender, buscar novos conhecimentos. Quando nós ouvirmos a palestra dos nossos amigos aqui que comparecem em nossa casa, vamos procurar entender aquilo que está sendo dito. Mas não sou eu que vou falar hoje, não. Quem vai falar hoje vai ser o nosso amigo Lucas Slavon, né? Ele vai falar sobre um tema muito importante, que eu acho fundamental nos nossos momentos atuais, que é sobre a reencarnação e educação. Vamos então focar bastante na palestra de nosso irmão, para que nós possamos ter cada vez mais condições de analisar tudo isso que a providência divina nos traz, não só através dos livros, mas também através das palestras que são mencionadas neste tempo de caridade. Muita paz para você. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus se faça presente mais uma vez nessa maravilhosa oportunidade de aqui estarmos na casa de José de Mococa, na casa de todos nós, sendo sempre muito bem recebidos e amparados pelos nossos amigos encarnados e pelos nossos amigos desencarnados. Muito bom ver todos vocês aqui e conto com os bons pensamentos de vocês para a gente poder conversar, trocar uma ideia, aprendermos juntos. Eu vim com a ideia de falar sobre um outro tema, quando vim lá da minha cidade, já pensando com o livro no carro, mas a gente sabe que nada é por acaso. As coisas começam a mudar um pouquinho de rota, e aí eu chego lá na casa da minha sogra e conversando com ela, eu ainda disse, eu digo, a senhora tem muitos bons livros aí que dá excelentes palestras, excelentes conversas, basta que a gente busque. E aí fui lá e peguei um livro. Quando eu peguei esse livro do Chico, Espíritos Diversos, Caminhos de Volta, aí eu comecei a olhar para a capa desse livro e ele aqui diz o seguinte, que esse livro, essa capa, foi definida com clareza, de modo que os autores espirituais veem os caminhos de volta para recuperarmos a paz no coração, a esperança e a tranquilidade espiritual decorrentes dos duros embates da vida. São caminhos tortuosos, mas forrados de flores às suas margens. E esses caminhos de volta
nos trazem através da porta da reencarnação. É por eles que voltamos à Terra. Mas com que propósito? Aí eu fui abrir e veio educação, reencarnação e educação. Naquele momento, já tentando aquela conexão com a espiritualidade, mas muito forte o tema. Eu digo, eu vou seguir aqui, vou mudar o que eu ia fazer e vou levar esse assunto, porque serve para mim e talvez sirva para vocês. E Emmanuel foi muito inteligente nos questionamentos que ele vai nos trazer aqui nessa lição. E esses questionamentos, quando chegar na hora das perguntas, eu vou responder por mim, pelo meu entendimento. Não pelo certo, não pelo errado, mas que as perguntas também fiquem aí na mente de vocês, para cada qual fazer a leitura. Porque reencarnar, por vezes, parece que estamos vindo aqui com aquela coisa de pagar dívidas. E a doutrina já nos explica que é mais fácil nós usarmos apagá-las. É diferente, já se torna a nossa caminhada um pouquinho melhor. Quando a gente vem reencarnar, a gente tem alguns propósitos que o véu do esquecimento vai nos favorecer. Mas a gente vai ver também que reencarnar está muito relacionado a dever, a obrigação para com nós mesmos. Porque a gente sabe, a gente não tem que ser melhor do que ninguém, nós temos que ser melhor sobre o nosso ontem, sobre o nosso homem velho. Emmanuel vai dizer aqui, conscientes quanto ao caráter educativo e reeducativo da reencarnação, o empenho a menor esforço é sempre estranhável naqueles que amadurecem para a aceitação da verdade. Vejam o que ele diz: educativo e reeducativo. Por vezes, nós já viemos com essa reencarnação educativa e não aproveitamos. E não é uma crítica, e não é um julgamento, é uma responsabilidade nossa. Por isso que ele diz, reeducativo, vai voltar. Não conseguiu? Volta. Porque é aqui que a gente tem que realmente educar os nossos espíritos para nos apresentarmos melhor do lado de lá. Porque a gente também sabe que do lado de lá é muito fácil. Se estivermos amparados numa boa coluna espiritual, então, aí está tudo certo. As energias, a calmaria. Aí aqui encarnados, dentro da casa espírita, a gente sempre fala, né? Aqui é fácil. O ambiente está preparado, a fala é mansa, está tudo conspirando a nosso favor. Mas, e o outro lado dessa história? Como é que a gente está lidando com essas questões? E ele diz, o empenho a menor esforço é sempre estranhável àqueles que já compreendem. Dado o grau que cada um de nós aqui nos encontramos, a gente já sabe que se for muito fácil vai ligar um sinalzinho de alerta em nós, porque o propósito não é esse, mas também não é um propósito de transformar essa nossa reencarnação num peso. Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, meu fardo é leve, meu jugo é suave, é isso. A gente sabe que quando esse fardo fica mais pesado, é porque nós colocamos mais peso em cima dele. Não foi o nosso plano reencarnatório que pesou esse fardo, porque esse fardo que a gente traz, ele é de acordo com as nossas forças. E quando a gente está aqui, que não consegue carregar esse fardo, por vezes é porque nós somos invigilantes a esse caráter educativo.
Nos questionamentos de Emmanuel a gente vai observar isso bem. Emmanuel vai começar com a primeira pergunta. Afinal, o que procuramos quando internados no berço terrestre? Facilidades? A gente cansa de ouvir que não estamos a passar em brancas nuvens. O que não quer dizer que tudo aquilo que a gente tenha que passar, a gente tenha que se sentir pior. Se a nossa jornada terrena não está fácil, a gente tem que começar a olhar com outros olhos. Porque vejam bem, a misericórdia divina, ela é fantástica. Ela nos possibilitou voltarmos à terra. Vamos falar aqui, estamos na terra, né? Vivendo essa experiência. Por quê? Por amor. Não é como a gente costuma entender ou ver, como pena. Porque se a gente começa a olhar só com esses olhos, nós não vamos conseguir, gente. Mas o meu passado deve ser muito difícil. Eu vim espiando dores horríveis, misérias. Será que é realmente isso de que precisamos exatamente vivenciar essas experiências? Mas eu não consigo. Mas não é no Evangelho que a gente tem a força. Não é aqui todos nós como irmãos de caminhada, porque somos irmãos de caminhada. Temos que nos amparar, temos que nos auxiliar, e não apontar, e não criticar. Ou, se é fora da casa espírita, quando a gente vai lá eventualmente comentar as nossas dificuldades, vem um que ao invés de fazer isso aqui, faz isso aqui. É porque a gente está procurando a consulta errada. E a consulta se faz lá no nosso íntimo, no nosso evangelho, no nosso quarto, no nosso banho, enfim, naquele momento em que a gente se conecta. Porque é ali que a gente se fortalece, gente. Quando a gente se conecta com todas essas dificuldades, quando estamos em dificuldades e a gente se conecta, a gente sai melhor. Não quer dizer que aliviou, mas cada qual de nós já não sentiu uma força maior? Pô, vou enfrentar essa minha jornada. E é isso. Então é procurar as respostas no lugar certo, na hora certa. Se tomamos o corpo físico claramente sujeito a leis que o transformam incessantemente, a fim de que sejamos impulsionados à renovação, por que fugir das dificuldades que nos conduzem à percepção mais alta da vida? Corpo físico sujeito às leis que nos transformam incessantemente. Nascemos pequenininhos, necessitando ali da mãe. Aí a gente cresce, fica um pouquinho maiorzinho, já começa a achar que pode. E aí vem a adolescência e o nosso corpo está mudando, né? E a gente vira adulto. Vira adulto e já tem o discernimento para as coisas. A gente já sabe o que é certo e o que é errado. E aí passa a nossa existência, firmes e fortes, transcorre toda a nossa caminhada, sabe-se lá o tempo que for. Não cuidamos do nosso corpo físico por determinados aspectos, sejam eles por excesso de trabalho, por má alimentação, por bebidas alcoólicas, enfim. E aí vem a velhice e o nosso corpo cansado. Mas toda essa experiência que vivenciamos, ela está fazendo parte desse processo de educação. Então, quando a gente diz que a gente tem toda uma vida, que pode ser de 30, 40, 50, 100 anos, não importa, a gente tem que aproveitar o tempo que nos é dado. Então, o hoje se faz importante, porque nós temos que voltar. E quando é a nossa volta? Não sabemos. E por não sabermos,
às vezes a gente protela as nossas mudanças, as nossas reformas íntimas, as nossas correções. Então, se faz necessário não fugirmos das dificuldades que nos conduzem, porque são exatamente essas questões que nos elevam, que nos fortalecem, que nos fazem melhor. Porque se a gente vence uma dificuldade, a gente fica mais cascudo para enfrentar a nossa jornada. Porque é assim. Dizem que pequenas mudanças para grandes transformações. Só que a gente fica nas grandes mudanças, achando que são pequenas transformações. A gente inverte esse olhar. A gente bota o copo, a gente enche mais. Pela nossa invigilância, pelo nosso não compreender o porquê que nós vivemos determinadas dificuldades. Não é castigo. Se outrora entendíamos assim, hoje na doutrina, não. Hoje é um caráter reeducativo para nós, porque precisamos passar por isso. Se nos achamos num corpo francamente desmontável a qualquer hora, na feição de aprendizes, transportando consigo a carteira de lições no educandário em que provisoriamente se encontram, que proveito retirar dessa medida se somos relegados aos próprios enganos como barco à matroca? É um barco à ausência de rumos. Não temos rumos. Temos a evolução. O nosso norte ele está demarcado. Somos espíritos eternos a caminho da luz e da evolução. Então nós temos um rumo. É que nós também, quando estamos conduzindo esse nosso barco, a gente quer desviar de rota. A gente pode levar lá para aquela história da porta estreita. A gente não quer ir pela porta estreita. A gente quer ir pela larga. A gente quer ir pelo mar calmo. Mas não quer passar ali naquela marola. Mas essa marola é uma tempestade. O seu barco é forte. Qual é o barco? É o nosso corpo físico. Ele é preparado para nós passarmos por essas marolas, por essas tempestades. Mas a gente quer um piloto automático. Não, me conduz. Deixa a vida me levar. Não, somos responsáveis pela nossa existência. Como eu disse, não estamos num barco sem rumo, a não ser que assim o queremos. Quero me deixar passar uma existência sem nenhum tipo de responsabilidade, o problema vai ser meu, a responsabilidade vai ser minha. Mais um questionamento de Emmanuel. Se abominamos o obstáculo, interpretando-o por instrumento de prova, como efetuar a aquisição das qualidades de que não prescindimos para o trabalho de elevação? A gente precisa remar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa encarar as nossas dificuldades, a gente precisa nos reeducar, porque se estamos encarnados na Terra, é porque tínhamos algum ponto, ou alguns, a serem transformados na nossa existência infinita. Nesse nosso plano existencial que vai ao infinito, essa existência se faz necessária de muita educação. Ou reeducação, como falou Emmanuel lá no início. E a doutrina onde é que entra?
entra nos trazendo exatamente esse conhecimento, esse despertar à responsabilidade. Porque já sabemos também, não podemos chegar na nossa volta para a pátria espiritual e dizermos: eu não sei. Essa não vai rolar. E aí não aproveitamos. Bom, o que vai acontecer? Volta de novo. E em que condições? Aí é que está. Porque que quando dizem que hoje é o melhor momento, estamos no melhor momento? Porque o é. Estamos aqui com essa doutrina que nos alimenta, nos instrui, nos esclarece, nos conforta, nos freia. Então estamos sim vivenciando o melhor momento para podermos alçar esse nosso voo, para podermos passar com o nosso barco. Ah, mas lá na frente depois vai ter uma calmaria? Vai. Mas depois tem outra tempestade? Sim. Porque é assim. Não estamos a passar em brancas nuvens. Adoro essa. Vivo repetindo. Nem estamos a passar em mar calmo. E o nosso barco não tem piloto automático e tampouco eu posso permitir que outro guie esse barco, porque essa responsabilidade é minha, ela me cabe. Se nos revoltamos contra as circunstâncias difíceis, como extrair delas o ensinamento e a providência que nos burilarão os sentimentos, raciocínios para a vida superior? A revolta não vai nos favorecer em nada. Então, a aceitação, por mais difícil que seja, ela se faz necessária. Acharmos que somos vítimas, que somos injustiçados, também já não nos cabe mais. Estamos vivenciando as nossas dores e as nossas dificuldades dentro daquilo que está realmente preparado para o nosso salto. Agora, se também não aproveitamos, de novo, não foi por causa do nosso plano reencarnatório, foi porque nós, mais uma vez, podemos ter fraquejado. E essa fraqueza, ela já se deu, gente, quando nós não compreendíamos o Evangelho de Jesus. Hoje, falo por mim, já fica muito difícil eu dizer que sou fraco, apesar de saber que eu sou limitado pelo meu processo evolutivo. Mas fraco, eu já não me vejo. Não é orgulho, não é prepotência, não. É porque esse propulsor e esse impulsionamento eu já compreendi. É com o Evangelho de Jesus. É com a nossa doutrina. Que por vezes vai nos apresentar inúmeras situações, inúmeros questionamentos que vão nos fazer refletir. Mas lá no final a gente vai ver o que o Emmanuel fala em relação a esses questionamentos. Que liberdade de escolher teremos nós se a válvula da responsabilidade não estiver controlando a nossa independência, já que a independência desorientada quase sempre nos leva à destruição. Aqui a gente pode falar do nosso livre-arbítrio. Outrora e por vezes nós não sabemos usar, usamos erradamente. Então esse freio, essa liberdade que a gente tem até certo ponto, ela é muito boa para nós. Porque se nós não tivéssemos isso, nos perderíamos mais uma vez. Quando a gente abre o Evangelho e toma uma lapadinha lá do Evangelho, todo mundo aqui já tomou, né? Numa situação, vai fazer um Evangelhozinho e pá, vem aquela liçãozinha. Ai! Né? Por que que vem? É a nossa válvula. É um anjo amigo que está ali. Vamos dar uma puxadinha aqui e frear um pouquinho para ele calmar.
Agora, assim como a gente tem um anjo amigo, a gente também tem irmãos que ainda não compreendem, que têm acesso a essa nossa válvula porque permitimos, ela não está bem guardadinha, a gente não fez a caixinha ali para ela, né? E aí ele vai lá e abre aquela nossa válvula da liberdade. E aí a gente pega o nosso barco, né? E sai para falhar. Enche o nosso barco de ilusões, de vícios, de vigilâncias, e nos colocamos a esse mar calmo. E esse mar calmo, falam que ali próximo do Triângulo das Bermudas, né, que os barcos somam, um monte de coisa lá, que até hoje eu não entendi muito bem aquilo lá, mas há quem diga que quando você vai se aproximando do Triângulo das Bermudas, aquele lá é uma calmaria, e daqui a pouco cadê o barco? Então percebe que essa calmaria tem que nos chamar a atenção? Que espécie de direito nos favorecerá na justiça da vida se menosprezarmos o dever que estabelece o merecimento? Nada bem fácil. Direitos e deveres, deveres e ações, causa e efeito, ação e reação. No capítulo 18, peguei ali, o dever, lá no Sede Perfeitos, o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. O dever é lei da vida. Queremos viver bem, estarmos bem, mas não temos responsabilidades para com essa vida que nos foi concedida? Temos. E aí que entra o que eu entendo como sendo maravilhoso dessa existência, como ser humano, que Deus me facultou, com todos os seus atributos, todos latentes dentro de mim, esperando o momento certo para se expandir. E eu sou não, esse aqui não é. Esse atributo, não. E a virtude, não, deixa pra lá. Parece difícil, parece uma lapada, mas não é. É a misericórdia nos esclarecendo. Que gênero de existência surgirá para nós se desertarmos da lição que melhora ou da disciplina que ajuda a construir? Olha que interessante. A disciplina, ela se faz necessária às nossas vidas. E aí entra uma série de questões em relação à nossa existência e ao nosso corpo físico. Temos dores, estamos aí de repente com um problema de saúde, uma situação ou outra, mas somos perfeitos. Estamos com os nossos membros, com os nossos sentidos. De repente alguns não, o óculos não, a visão não está muito boa. Mas estamos aí. E qual é a existência? E aí a gente fica deixando passar. E eu estava vendo a história do Jerônimo Mendonça. Vocês já ouviram falar de Jerônimo Mendonça? O famoso gigante deitado, que aos 15 anos ficou paralítico. E que quando as pessoas chegavam para ele, palestrante, espírito, trabalhador, quando as pessoas chegavam para ele e diziam assim: Jerônimo, a vida é dura. E ele dizia: a vida é dura para quem é bom. Que ele pegava e fazia viagens por esse Brasil para fazer palestra. E a mãezinha dele um dia perguntou: mas meu filho, eu tenho 8, 9 filhos, né? Mamãe. E quantos eu tenho paralíticos? Só um, mamãe. Pois é, mas tu é o único que não para em casa. Ele disse assim: mamãe, eu sou paralítico do corpo, não posso ser paralítico da alma. Aí a gente começa a pegar esses exemplos. E ele aproveitou a existência.
Não vem ao caso aqui a reencarnação dele, o porquê, enfim, mas ele reencarnou para depois passar por essa situação. E o que ele fez com ela? O propulsou. E nós que estamos perfeitos, acho que é isso que Emmanuel está querendo nos mostrar, que nós temos todas as condições de bem viver, de passarmos por essa reencarnação e voltarmos educados, voltarmos melhores, fazendo o que pudermos fazer, e que esses espíritos, essas pessoas, ou quem quer que seja, sirvam para nós de exemplo, exemplo do bem, de perseverança, de amor à doutrina, amor ao Evangelho de Jesus, com todas as suas dificuldades, vencendo, caminhando, lutando. Não é fácil? Não é, gente, mas é perfeitamente possível. Emmanuel nos faz as perguntas, a gente reflete. Como eu disse, respondi aqui mais por mim, se encaixou com o que vocês pensam, ok. Se vocês estão com percepções diferentes, está tudo certo também. E Emmanuel vai nos dizer no fim, com semelhantes perguntas, não buscamos louvar o chicote, exaltar a servidão, reviver a palmatória, ou forjar novos grilhões para os nossos irmãos no mundo. Assim, procuramos ponderar com os amigos encarnados na terra quanto aos nossos impositivos de entendimento em nossas necessidades de educação. Tudo que ele nos questionou é para nos mostrar se estamos passando pelas situações dos questionamentos. As respostas são todas elas muito claras quando a gente se coloca à disposição de responder dignamente, corretamente, sem nos vitimizarmos, sem colocarmos na conta ou na culpa dos outros, e tampouco, não é o nosso caso, né, desdenhar o nosso Pai que nos coloca nessa reencarnação para nos educarmos, ou nos reeducarmos mais uma vez. Que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, sabedores de que todos nós somos irmãos e estamos amparados, não estamos sós, vamos vencer, vamos seguir firmes e fortes, cada qual de nós aqui com a sua dificuldade nesse momento, pensando na sua reeducação, naquilo que precisa fazer para ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um espírito melhor. Você já o é. Basta que você pegue o leme do seu barco e siga firme e forte, olhando sempre à luz do nosso Mestre Jesus a nos iluminar, independente da tempestade que nos encontramos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus se faça presente no íntimo e na navegação de cada um de vocês. Muito obrigado a todos.